Nasci em 9 de maio de 1943, na chácara dos Bragas. A chácara dos Bragas era localizada nesta área onde fica aqui a escola Quinzinho Camargo, as outras escolas, centro de lazer do atual distrito de Ibiriçá, na Vila de Ibiriçá aqui, é onde está localizado o campo de futebol. Toda essa área, onde tem essas duas escolas aqui, do Quinzinho Camargo, escola Quinzinho Camargo, outra escola, é Bonapé, de uns 3 alqueires de propriedade da Maria do Rosário Leonel Braga, irmã do general Talib Leonel, esposa do coronel Leonel Braga. Eu nasci nessa área, tinha uma casa de tábua. Aos 4 anos de idade ou menos, eu me encantei muito com a natureza, com toda a natureza que existia em Piraju, com a biodiversidade que tinha em todo lugar aqui, em toda essa região. A biodiversidade das matas, o complexo, né? De animais, da flora, da fauna, do rio, das matas ciliares, assim por diante. Então, e o meu pai plantava na lagoa, que era de propriedade de Joaquim Marianinho. E aos 4 anos de idade eu já descia para lá, para esse local. E me encantei com a natureza, porque naquele tempo era outra coisa, a biodiversidade, existia biodiversidade. Existia de tudo quanto é tipo de animais que se possa imaginar, semelhante à região amazônica, semelhante ao Pantanal de Mato Grosso, tudo isso. Tinha tudo aqui, pássaros ornamentais, pássaros de canto, animais de pelos, jacarés, lagartos, tamanduá-bandeira, tatus de várias espécies, codorna, inhambu, tinha de tudo. Muitas espécies de pássaros, pequenos, grandes, inhambu, codorna, inhambu-choró, outras espécies. Jacaré, só para ter uma ideia, jacaré vinha da lagoa, do rio Paranapanema, lá da lagoa, vinha até aqui, onde se encontra agora, onde existe agora a escola Quinzinho Camargo. Vinha jacaré ali, vinha tomando a bandeira ali, tinha muito tatu ali. Se você descesse daqui, da escola Quinzinho Camargo, a atual escola Quinzinho Camargo, até na lagoa, vocês iam encontrar centenas de aves, animais de pelos, cobras venenosas, não venenosas, e assim por diante. Veados, cachorro do mato, gato do mato. Então é uma biodiversidade, é um santuário ecológico. E eu me encantei com tudo isso. Fiquei encantado e comecei a pesquisar cada folha que caía. Aí eu chegava na lagoa do Joaquim Marianinho, tinha muito peixe na água. A gente via os peixes grandes boiando, emergindo, submergindo. Tinha jacarés de 2 qualidades, 2 espécies. Jacaré do papo amarelo. Na lagoa tinha muita capivara. Tinha patos, biguás, garças, tinha frangos d'água, de aves e animais de pelos. Fiquei encantado com a natureza, com a biodiversidade, com tudo que tinha por aqui. Lá na lagoa, próximo à lagoa, ao lado da lagoa, existia uma casa de tábua. E lá morava um homem sozinho. O apelido dele era Cabo do Machado. Ele vivia sozinho ali. Então foi encontrado morto, sozinho, morava sozinho, foi encontrado morto. Tinha muito peixe. Então peixe aqui não tinha valor quase de comércio. Porque quem queria peixe, tinha peixe à vontade. O peixe que queria, podia escolher o peixe a preço de banana ou o rio que abastecia Piraju. E todo mundo que vinha para cá para pescar, abastecia todo mundo, tinha muito peixe. Não existia a atual rodovia Raposo Tavares, não existia a ponte lá da Raposo Tavares. Todo o trânsito passava em Piraju, o trânsito que hoje passa, era a menor quantidade de trânsito, evidentemente, mas o trânsito que passa hoje na Raposo Tavares passava no interior de Piraju. Aí quando chegavam ali perto da ponte, da atual ponte de Piraju, Nelson de Godoy Pereira,
E ali os caminhões paravam ali, os automóveis paravam ali, os passantes, as pessoas que estavam passando aqui de carro, de veículos motorizados, a maioria dos veículos eram importados. Então eles paravam ali e tinha muita gente na ponte, olhando para o lado de baixo, e pulando, e rindo, e apontando com o dedo, gritando, crianças, mulheres e homens ali. Aí tinha muito peixe, principalmente nas piracemas. E o peixe, eu não tinha nenhum conhecimento que existia alguma hidrelétrica ajusante até da desembocadura do Paranapanema no Rio Paraná. Eu não tinha me parece que não existia nenhuma hidrelétrica. Então vinha muito peixe, tinha mais peixe que água, a jusante. Por que mais peixe que água? Porque vinha todo o peixe que vinha de baixo, do lado do Rio Paraná, do Rio Paraná, e parava aqui na ponte, não tinha escada para peixe, para subida de peixe naquela época. A escada foi feita posteriormente, então os peixes se amontoavam uns por cima dos outros, pulavam por cima das pedras, peixes de todos os tamanhos. Era dourado, que pulava, que saltavam, era curimbatá, piapara, piracanjuba. Peixes de couro não saltavam, porque os peixes de couro não saltam, não pula fora d'água. E pulava o dourado até 25 quilos ou mais. Bem, o dourado do Rio Paranapanema, Salminus maxilossus, não? A espécie Salminus maxilossus, que é da bacia do Rio Paraná. E a bacia do Rio São Francisco é Salminus brevis, outra espécie de dourado. E o dourado daqui, Salminus maxilossus, da bacia do Rio Paraná. Então o pessoal ficava encantado com aqueles peixes. Quando eu falo que tinha mais peixe do que água, porque tinha mais peixe do que água. Porque eles se amontoavam, eles pulavam em cima das pedras, queriam subir a montante. Na época que entrou Joaquim Otônio da Silveira Camargo, Quinzinho conhecido popularmente por Quinzinho Camargo, ele vendo aqui, ele conhecia os problemas do rio. Aí ele resolveu, arrumou uns funcionários para tarrafiar, tarrafas gigantescas, tarrafiar para o lado de baixo da ponte, vários homens jogavam a tarrafa ficava cheia de peixe, de dourado, de piapara, de piracanjuba, e tudo quanto é peixe, precisava 2, 3 homens para puxar a tarrafa dessa altura. Aí tinha um homem lá em cima, com cabo de aço, com sarilho, puxando um tambor cheio de peixe para jogar para o lado de cima, para ir para o lado da nascente. Porque a maioria dos peixes desse rio são peixes migratórios. Peixes migratórios é que sobe na época das piracemas. Então a maioria dos peixes desses rios, desde do Paranapanema, eram peixes migratórios, mais de 90%. Por volta de 10% de peixes de represa, de lagoas. Peixes de lagoas, não de represa, de lagoas. De água parada, ou de remanso de rio, ou de lagoa ribeirinha de rio. Aí é peixe de represa, ou de lagoa, né? Mas o peixe, a maioria é peixe migratório. Tinha muita corredeira. E eu conheci também naquela época alguns índios. Porque no começo da fundação de Piraju, levaram os índios embora daqui. Levaram para outros lugares. Poucos índios ficaram aqui. Eu cheguei a conhecer uns 3 índios. Mas quando eu estava um pouco maior, eu vi um índio que ia onde era o Salto Simão. Salto Simão ficava a montante da ponte da Via Raposo Tavares, onde existe a atual usina. Me parece que a usina Piraju lá. Ali era o paraíso dos Dourados e do Surubi. O reservatório hidrelétrico de Jumim não existia ainda. Então o índio ia lá, ele levava uma tarrafa, e jogava uma tarrafa, pegava um dourado dos 25 quilos, os outros peixes ele soltava tudo, ele pegava uma corda, pendurava nas costas e vinha embora. Eu vi ele passar aqui com esse peixe, desse dourado, de 20 e tantos quilos. Ele pegava um exemplar para ele comer só. E quando tinha peixe, ele não ia buscar mais peixe. E não queria outros peixes ele soltava tudo na água novamente. Então eu ficava encantado com tudo isso, sabe? Então era uma maravilha. Tinha muita coisa. Bom, aí o tempo foi passando. Por volta de 1962, foi inaugurado por Jânio da Silva Quadros, o reservatório hidrelétrico de Jurumirim. Quem que construiu? Uma empresa chamada Servix Engenharia.
e o Zelpa. O Zelpa era usinas elétricas do Paranapanema, coisas assim. Duas empresas que construíram o reservatório elétrico de Jurumirim. Muito bem. Então os peixes, a montante da ponte de Piraju, iam até a cabeceira do rio. Iam subindo, onde eles achavam um local propício para desova, eles desovavam ali, mas depois eles retornavam. Da Piracema retornavam de novo. Aí a lagoa aqui, essa parte aqui, ficava lotada de peixe, até na ponte. Aí tinha muito aguapé, também naquela época aqui, porque por causa do represamento aqui a montante da ponte Nelson de Godoy, até na ponte de cima, lá agora, que é a atual ponte de cima, já tinha esse represamento dessa usina. Tinha usina do lado de cá, só do lado da Vila Tibiriçá, não do lado da cidade. Lá da cidade não tinha usina ainda. Aí descia alguma moita de aguapé grande, às vezes descia um jacaré em cima dessa moita. Chegava na ponta, ele caía pela ponte embaixo, na água lêntica. Descia pela água e ele caía lá na ponte, Nelson de Godoy Pereira, descia lá para baixo. Quando estavam construindo Jurumirim, foram buscar muitos trabalhadores braçais do norte e do nordeste para construir Jurumirim, o reservatório hidrelétrico de Jurumirim. Aí começaram a fazer usinas também, a jusante, até no Rio Paraná. Mas quando construíram o reservatório hidrelétrico de Jurumirim, os peixes que estavam por lá de cima não voltavam mais. E os peixes que estavam por lá de baixo, da ponte, do reservatório hidrelétrico de Jurumirim, também não tinham como subir, porque lá não tem escada de peixe. Então ficou aqui, por exemplo, da ponte Nelson Godoy Pereira até Jurumirim, ficou essa parte toda de rio natural, e posteriormente, muito depois que foi construída essa usina no Salto Simão, muito depois. Então, esse trecho de dar uns 30 e poucos quilômetros até Jurumirim, de serpenteamento de rio, era de corredeira, de peixe migratório. Então criava muito peixe nessa área toda, até Jurumirim. Peixe de toda espécie migratório, peixe nativo do rio Paranapanema. Mas com a construção do Jurumirim, foi diminuindo. Mas aqui ainda tinha bastante, por causa que criava nesse trecho, onde existe a atual ponte da Raposo Tavares ali, até Jurumirim. Então todo esse trecho de corredeira de rio natural ainda criava muito peixe migratório. Depois foram fazendo mais usinas, até o Rio Paraná. Aí o rio foi diminuindo tudo. Piraju tinha 3 serrarias, e que funcionava todo dia. Naquele tempo não existia, assim, estudo sobre meio ambiente, essas coisas. Não havia conscientização ambiental, assim, estudo sobre meio ambiente, não existia naquele tempo. Aí cortavam as árvores de madeira de lei. Então, enquanto tinha a mata aqui, madeira de lei, peroba e jatobá e outras coisas de madeira de lei, eles cortavam as tordas e iam para a serraria, que era normal, aquele tempo era normal. E assim foi indo tudo. Foi se acabando tudo as matas, ficou só a fazenda Santa Lúcia, com mata primária. Então foi acabando a mata primária, aí ficou outro tipo de mata de vegetação, que não era mais a mata primária. Então era desse jeito, aquele tempo acontecia, era assim. O meio ambiente em Piraju, existia biodiversidade, como Mato Grosso do Norte, como Amazonas. O Paranapanema era igual ao Rio do Amazonas, por causa da biodiversidade, era substanciosa, tinha de tudo. Agora não existe mais biodiversidade, não existe controle biológico mais, de nada. Aí quando começaram a fazer essas usinas, começou a aparecer pirambeba e piranhas, que não são nativas, não eram nativas dessa região nossa. Pirambebas e piranhas não eram nativas, porque elas procriam em rios, em remansos de rios, em lagoas marginais de rios. Mas na nossa região não existia pirambeba e nem piranha. Mas com a construção de muitas hidrelétricas, a jusante e também depois a montante, aqui de Piraju, aí começou a proliferação de pirambeba. E também os peixes migratórios não puderam procriar mais, porque o peixe migratório não procria em lagoa, ele não procria em água represada. A água represada
conhecida por água lêntica. E corredeira é conhecida por água ligeira, água encaixeirada, como acontece nesse trecho, aqui da Ponte Engenheiro Néstor Godoy, para baixo, uns 7 quilômetros para baixo de rio natural. Essas são águas ligeiras, ou água encaixeirada, corredeiras, que tem bastante oxigênio, que é propícia para peixe migratório. E o peixe migratório, se não tiver corredeira, com bastante oxigênio, ele não cria hormônio de procriação. Então, não existindo mais essas corredeiras, então o rio foi transformado de um rio natural para um rio que não é mais rio. A gente chama de rio, mas não é mais rio. Por que não é mais rio? Não é mais rio porque um conjunto de represas, de lagos represados, é um conjunto de lagos represados. Não é um rio mais. Podemos chamar de rio só essa parte aqui da Ponte Néstor Godoy Pereira para baixo. Esse trecho só, o resto não é mais rio. É um conjunto de lagos represados propícios para a geração de energia hidrelétrica. Por que Piraju foi fundada nesse local? Foi fundada nesse local por causa da existência do Paranapanema. Senão não seria fundado aqui nesse lugar, nesse local. Aí, por volta de 1912, 1913, mais ou menos, aí o filho do então primeiro presidente Roosevelt dos Estados Unidos, o filho do primeiro presidente Roosevelt dos Estados Unidos, não do Roosevelt da época da guerra. Aí o presidente dos Estados Unidos, naquela época, veio visitar aqui o filho e visitar Piraju. E foi recebido pelo general Tali Bronel aqui, naquela época, 1912, 1913, por aí. Né? O presidente Roosevelt dos Estados Unidos. Depois ele foi lá para o lado do Amazonas, Mato Grosso, para lá, pegou lá maleta, qualquer coisa nesse sentido. Né? Pegou lá a febre, lá na mata, lá. Porque ele andou pescando, caçando naquela área, para depois retornar para o United States, dos Estados Unidos da América do Norte. Retornar para lá, porque era presidente dos Estados Unidos. Eu fiquei muito encantado com a natureza, porque agora aqui é outra coisa, é diferente. Os peixes foram diminuindo cada vez mais, porque o que acaba com o rio? Se você mudar o habitat natural do rio. Se é um rio natural, você transforma para um outro rio, que não é o habitat natural, então toda a biodiversidade vai se acabando aos poucos, ano após ano, década após década. Vai se acabando tudo. E ficou do jeito que está hoje. Então, eu me lembrando do que existia naquela época, o que existe agora não existe nada. Existe esse trecho aqui de rio. Quando eu falo nada, do Paranapanema. Falo é da biodiversidade. Quando eu falo nada, é de mata que não existe mais. É de peixe que não existe mais. Quando eu falo nada, de animais, de pelo, aves que não existem mais, que se acabaram. Existe um pouco só. E esse pouco, a maioria, vem para a cidade para comer. Porque no mato não tem mais o que eles comerem. Então, o Piraju de outrora era uma coisa, o Piraju de agora é outra coisa. Existe agora, por exemplo, a TQP e outras pessoas, a diretoria da TQP e outras pessoas, tem a Naomi e o pessoal da diretoria, tudo, essa juventude, e que estão lutando para salvar o que restou. Por exemplo, a jusante da ponte Néstor Godoy Pereira, que restou esse trecho de 7 quilômetros de rio, porque se fizer outra hidrelétrica aqui, vai ser um lago só de depósito de lixo, né? Porque quando chove, a água leva todo o lixo que tem, um lixo que está na rua, garrafas, plástico, leva tudo para o rio. E vai ficar todo aqui nesse lago. Vai ficar um depósito só de lixo aqui. Ou de esgoto. Se for lançado esgoto aqui, vai ficar o depósito de esgoto. Agora está escoando, porque tem corredeira. Se fizer uma barragem, não vai escoar mais nada. Vai parar tudo aqui. E Piraju, a cidade de Piraju, muito conhecida no Brasil, fora do Brasil, tudo, por causa da biodiversidade. Então, Marília progrediu muito. Por que progrediu muito lá? E Piraju, se tivesse o rio natural do jeito que era, antigamente quando eu era criança, Piraju poderia ter mais progresso do que Marília, por causa do turismo ambiental, do turismo ecológico.
por causa da biodiversidade. Então as pessoas que vão para o Mato Grosso, que vão para o Amazonas para pescar lá, pesca amadora ou pesca esportiva, eles vinham para Piraju. Com o problema das pirambebas, o que aconteceu? Quando represaram as águas, essas represas todas que fizeram aqui, ficou um lugar propício para a criação de pirambeba, que não é espécie nativa e que se prolifera em grande quantidade em água represada ou em lagoa. Ela não vive em corredeira. Por que existe a pirambeba? Existe na natureza, é natural da natureza, mas não é natural dessa região nossa. Em rio altamente piscoso, a pirambeba existe para controlar o superpovoamento do rio altamente piscoso. E para também limpar os rios dos cadáveres de animais, porque ela é carniceira também. Porque ela, além dela comer, se comer o que precisa, ela mutila, ataca os outros peixes ou animais na água. Isso não acontece com o dourado. Com outros peixes predadores não acontece isso. Porque o dourado, ou outro peixe que é predador, que come outro peixe, ele comeu, acabou, ele fica ali na dele. A pirambeba não, ela existe na natureza para fazer controle biológico das outras espécies, que não são, outras espécies que são onívoras, ou que comem várias coisas, mas que não são predadores, que não comem outros peixes. Então, para haver controle biológico. Agora, como a pirambeba não é nativa dessa região, e como ela é para limpar os rios, para diminuir os peixes dos rios, ela come as ovações os ovos das outras espécies de peixe e mutila os peixes maiores. Então ela acaba com tudo, ela destrói tudo, come tudo. E não é um peixe apreciado nem para comércio nem para alimento. Ela é boa para alimento, mas ela corta a linha do pescador, e o pescador também não gosta de comer a pirambeba, porque ela também come carniça, come cadáver de animais que morrem na água, ou peixes mortos. Então, mas a carne dela é boa, mas para pescar também não serve, porque você vai pegar qualquer peixe, ela corta a linha. Ela não puxa a linha, ela corta a linha. Corta a linha e come as iscas dos anzóis, de se capturar outros peixes. O que acaba com o rio? É você não deixando que os peixes procriem. Não é um pescador amador ou pescador esportivo que vai pescar, pegar ali meia dúzia de peixinho. Não é esse que acaba com o rio. O que acaba com o rio é fazer barragem, que são usinas hidrelétricas, pesca predatória, acabar com a mata ciliar, acabar com a biodiversidade, acabar com tudo que é importante para os peixes, para a fauna aquática, para a mata ciliar, e destruir, cortar a mata ciliar, por exemplo, acabar com o habitat natural do rio. Isso que acaba com os peixes. Mas, não é pescar, quem vai pescar de varinha não acaba com peixe não. Então, é por isso que vai diminuindo aos poucos. Vai diminuindo aos poucos, ano após ano, década após década, até não existir mais nada. Então eu tenho que elogiar, por exemplo, a juventude que está empenhada em manter o resto que sobrou. O que sobrou do rio? Do rio sobrou esses 7 quilômetros e pouco aqui a jusante da ponte de Piraju. Esse trecho que é natural. Cria surubim. Ali é berçário natural de surubim e de alguns outros peixes. Agora o dourado precisa de uma extensão maior de rio para subir, porque um dourado pode subir até 500 quilômetros de rio. Esse trecho ele é curto para dourado, mas para as outras. Então, mas o dourado que restou no Paranapanema, ele está parado nesse trecho. O surubim procria nesse trecho, porque ele é de profundidade, de corredeira. E a pirambeba não vai na corredeira. Aqui a jusante de Piraju, na pecuária, a pirambeba fica no lago da pecuária, ela não vem na corredeira. Então por isso que o surubim procria aqui. E como tinha muito peixe que procriava nas corredeiras, onde era o Salto Simão, até Jurumirim. Mas depois que fizeram outra usina lá para cima, vai ficar, futuramente vai ter só piranha, não vai criar mais nada, porque não tem mais corredeira, porque foi inundado tudo. Sítios arqueológicos,
um pedaço da mata de Cidade Fazenda Santa Lúcia, ficou debaixo d'água, ficou água lêntica, foi transformada essa grande área dentro das terras de Piraju. Então foi ali, aquilo ali ficou, vai ficar igual o Jurumirim. O reservatório de Jurumirim, você vai lá, você pega peixe, você não pega? Pega os lambarizinhos lá, só mais nada. Ou alguma piranha, não pega mais nada. Porque o peixe não vive só de água, ele tem que viver, ele tem que ter condições para ele viver. Precisa ter o habitat natural dele para ele viver. Se ele não tiver as condições naturais, ele não vai procriar. E não procriando vai se acabando. Agora eu fico admirado com a juventude de agora, que estão se empenhando em lutar por esse trecho que sobrou. E tem que admirar essas pessoas. Não só da diretoria da TQP, mas as outras pessoas que ajudam a diretoria da ONG TQP. Eu fico admirado dessa juventude que não viu, não teve a felicidade de ver o que eu vi. Eu dentro da minha cozinha eu via macaco. Dentro da minha cozinha eu via sagui na janela. Eu dentro da minha cozinha, quando eu era pequeno, eu via veado passar na porta da cozinha. Eu via tamanduá, eu via tatu, eu via gato no mato, eu via cachorro no mato, vir pegar galinha no terreiro da minha casa. E agora, tamanduá vinha perto da minha casa. E onde estão esses bichos? Tinha lebre em grande quantidade, tinha priá em grande quantidade, como tem pardal, como tem areia. E falar em areia, quando eu era pequeno, não existia essas máquinas para tirar areia do rio. A areia era retirada onde era o Salto Simão. Lá se retirava areia com pá. Tirava areia com pá, lotava um batelão. O batelão era um grande barco que existia em Piraju, um barco muito gigante a remo, e lotava o barco lá no Salto Simão, onde é a usina, do lado de cima da ponte da Raposo Tavares, Salto Simão. Lá eles tiravam areia, lotavam o barco com pá e traziam areia para Piraju. E também quase não existia pedra britada. E da onde tirava as pedras para construção? De pedregulho do Salto Simão. A água trazia muito pedregulho. Então eles tiravam pedregulho em grande quantidade para misturar com concreto para fazer casa. Também, então o rio fornecia peixe à vontade para todo mundo. Turismo ecológico, turismo ambiental, grande quantidade de animais, de matas, de tudo. Por exemplo, aqui do lado da estação, em frente ao salto do Piraju, existia o saltinho. Porque o rio era sempre cheio de água, tinha muita água no rio. E o saltinho, em frente ao salto do Piraju, do lado de cá, o canal de cá da ilha, em frente ao salto do Piraju, ali perto da FECAP, do lado de cá passava muita água. E tinha muitos saltinhos, eu nem chamava saltinho, porque ali também era lei de rio. Como tinha muita água que vinha naturalmente lá de cima, quando não tinha Jurumirim, né? Os peixes que vinham de baixo ficavam saltando ali. Aos milhões, aos milhares, aos milhões. E eu ficava encantado com aqueles peixes que estavam saltando ali, né? Dourados, e piapara, curimbatá, tudo. Aqui no saltinho do lado da Vila de Ibiriçá. Agora, vou contar uma história para terminar, para ensinar essa pequena fala. Vou contar uma história que aconteceu. Benedito da Silveira Camargo, o filho dele me contou, né? Nelson Camargo, irmão do Joaquim Otônio da Silveira Camargo, conhecido por Guizinho Camargo, ex-prefeito de Piraju. O Nelson Camargo vinha em casa todo dia. Eu seguia as duas administrações do Guizinho Camargo também. Aí Benedito da Silveira Camargo costumava pescar no salto do Piraju. E no salto do Piraju tinha um pontilhão que passava para a ilha. A ilha em frente ali, tem uma ilha lá de pedra, uma ilha muito grande. Então no salto do Piraju tinha um pontilhãozinho, uma pontinha de madeira. E ele passava ali, para lá e para cá, ele pescava ali, dourado e outras coisas. E um dia ele foi atravessar ali, com vara de caniço, não existia molinete, não existia carretilha. Ele foi atravessar aquela pontinha. Eu não conhecia ele, mas o filho dele me contou. Ele foi atravessar, ele estava com guarda-chuva, com chapéu, com a bolsinha do lado, Benedito da Silveira Camargo.
Ele foi atravessar com a sacolinha de peixe e a pontinha que se quebrou. E ele caiu na água, na garganta ali. Ali onde é o Salto de Piraju. Ele caiu ali. Mas ele era grande nadador. Praticava natação, era uma barbaridade, é igual peixe na água. Aí ele saiu pro lado de baixo, flutuando na corredeira, saiu com o guarda-chuva, com os peixes, com o chapéu, com o óculos, tudo lá. Mas naquele lugar, quando eu era pequeno, no mesmo lugar ali do Salto do Piraju, o meu pai contou que tinha um pescador ali que pescava dourado. E um dia ele pegou um dourado muito grande e ele fez muita força. Naquele tempo não tinha essas linhas que tem agora, linha moderna de pesca, era a linha de aço. Ele pegou um dourado muito grande e ele ficou muito contente. Ele montou no dourado, segurou o dourado e tal, e ali ele caiu morto. Ele teve um infarto do miocárdio e morreu ali de alegria. Ele morreu de alegria ali. Isso me contaram porque eu não vi. Então eu vou finalizar. Quero agradecer muito a ONG TQP. Quero agradecer muito à mocidade de Piraju que está lutando em prol, em benefício da cidade de Piraju, protegendo o que restou da natureza do meio ambiente. Do rio Paranapanema, o que restou do rio? Eles estão preocupados com isso. E outras pessoas que não pertencem à diretoria, professores, escolas, que estão ajudando. Ou estão colaborando com a TQP, autoridades, prefeito municipal de Piraju, pelo que eu sei, eu acho que ele não assinou para fazer a usina para lá de baixo, creio isso, que ele não assinou, tá? Porque precisa ele assinar para fazer, né? No município de Piraju. O rio é da federação, o rio é patrimônio, né? Patrimônio nacional, né? Mas está em terra pirajuense, né? Terras de Piraju. O que é Piraju? Piraju não é peixe amarelo, não quer dizer peixe amarelo. Agora, tem pessoa que chama peixe amarelo, mas não tem problema, mas é peixe dourado, né? Peixe dourado, do Tupi-Guarani, peixe dourado. É o símbolo, está na bandeira de Piraju, não? Então estou finalizando a minha fala aqui, poucos minutos, né? Porque se eu for falar sobre o passado de Piraju, dá para escrever um livro, o que eu vi, tudo que eu vi. Dá para escrever um livro de 400 páginas sobre o passado que não existe mais, sobre o rio que não existe mais. Então não dá para me falar em poucos minutos. Hã? Quem quiser saber alguma coisa do passado de Piraju, só me procurar. Eu sei onde tem cada peixe, e por que ele está ali, e por que acabou, o que é nativo, o que não é nativo. Eu conheço tudo isso aí, sabe? E desafio qualquer pessoa que queira, ou que queira, desafiando no bom sentido, para a gente trocar ideia, para a gente falar sobre o passado de Piraju, ou o presente. Qual foi a transformação? Por que foi feita a transformação? Como foi transformado? O que aconteceu com a transformação? Existe biodiversidade? Não existe mais nada de biodiversidade. Não existe controle biológico mais. Então, muito obrigado a todos. Eu agradeço a TQP, agradeço a diretoria da TQP e as pessoas que colaboram para o benefício do que restou em Piraju, principalmente desse trecho da ponte Nelson Godoy Pereira, para baixo, esse trecho de rio natural, que é muito importante o que restou. Agora, se destruir isso aí, acaba. Fica aqui uma lagoa só represada, fica mais nada. E vai ser um perigo, porque um perigo também para a criança, para outras pessoas, porque se a pessoa for nadar lá, aí morre. A pessoa vai morrer ali, água parada vai morrer lá, porque é muito perigoso, é muito profundo. Tem lugar com 20 e poucos metros de profundidade e tem pedras lisas, as pessoas vão morrer lá se a água ficar lenta ou parada ali. Vão morrer afogado ali. Criança, a pessoa não sabe, não tem conhecimento, chega e vai morrer afogado também lá. Além de poluição que vai ficar para Piraju e tudo. Ainda mais os usantes da cidade então. Muito obrigado a todos então. Até outra oportunidade.